Eles viram no telhado, espiando pela borda, o rosto de uma senhora muito velha com cabelos brancos, olhando para baixo na direção deles. Quando perceberam que ela estava olhando para eles, a velhinha se escondeu para trás, como se estivesse se arrastando ou deslizando rapidamente pelo telhado. Muito boa noite, comunidade! É hora de continuar com um dezembro de terror no qual vamos trazer as histórias mais assustadoras que nos enviaram. Para todas essas pessoas tão especiais como nós, que continuamos ouvindo histórias de fantasmas, de encontros paranormais e até mesmo em plena época de dezembro, enquanto os outros tiram uma folga, vocês e eu vamos mergulhar nas histórias mais sombrias do ano. Hoje temos 3 grandes relatos para vocês. E claro, eles chegam aqui em edição especial porque há muitos motivos para comemorar. Porque pelo 3º ano consecutivo fomos o podcast mais ouvido do México, o podcast em espanhol mais ouvido do mundo, o podcast de terror mais ouvido em qualquer idioma neste planeta. Essa comunidade é desse calibre, então um especial, claro, ou vários, é o que vocês merecem, então aguardem por eles. Por enquanto, é hora de fechar os vídeos e se deixar levar porque você já está ouvindo relatos de Lanoche. Olá, boa noite, comunidade. Sou Francisco Alvarado e quero compartilhar algo que aconteceu comigo há cerca de 2 meses. Trabalho em uma fábrica que fica fora da cidade, numa estrada onde não há casas nem nada, só mato e uma ponte antes de chegar. Eu entro às 5 em ponto, mas várias vezes saio antes porque passo para deixar meu marido no hospital para alguns tratamentos. Quando isso acontece, acabo chegando às 4h15 da manhã, quando ainda nem abriram o estacionamento. E nesse dia do qual vou falar para vocês, fiz o mesmo de sempre. Eu estava justamente atravessando a ponte com o carro ainda em baixa velocidade, quando vi algo que nunca, de verdade, nunca pensei ver aquela hora. Uma criança. Uma criança sentada na beirada, com as perninhas penduradas sobre o vazio, como se estivesse esperando, sei lá, o momento de se jogar. O quê? Eu achei que estava alucinando. Ou o que era aquilo? Estava brincando, mas eram 4 da manhã, não tinha uma alma por ali, não passam carros nessa hora, e ali não tem casas, não tem nada. Quando fui me aproximando dele, ele virou. Não se mexeu totalmente, só girou a cabeça bem devagar. E quando os faróis bateram no rosto dele, os olhos brilharam, como se tivesse algo neles, não sei como explicar, mas brilharam. Refletiram a luz. Eles brilhavam de um jeito estranho. Eu senti algo horrível, algo que não consegui reconhecer no momento. Só acelerei um pouco mais, sem frear, sem olhar para trás de novo. Atravessei a ponte e continuei. Repeti 100 vezes para mim mesmo que devia ser uma criança que saiu de casa, mas ali ninguém mora. Ele teria que ter vindo de muito, muito longe. Cheguei ao ponto onde sempre estaciono, ali onde fico esperando abrirem. Desliguei o carro, reclinei o banco e tentei esquecer o que vi. Me convenci de que estava cansado, que minha mente me pregou uma peça. Fechei os olhos e só tentei dormir um pouquinho. Não sei quanto tempo passou, mas sei que estava pegando no sono quando ouvi a porta. Não foi uma batida, não foi um roçar. Estavam tentando abrir. Eu ouvi o puxão claramente, como quando alguém quer abrir e puxa a maçaneta com muita força. Eu acordei de repente com o coração na garganta. E a primeira coisa que pensei foi: já me viram dormindo e vão me assaltar. Eu me endireitei e olhei lá fora. Me inclinei com cuidado, olhei para todos os lados, em todas as direções, mas não havia ninguém. Quando digo ninguém, é realmente ninguém. Ali perto não há absolutamente nada. Não há lojas, não passam carros, não há pontos de ônibus.
Ao meu redor só havia estrada vazia e escuridão. Fiquei parado ouvindo, sem me mexer. Baixei um pouco a janela, mas não dava para ouvir mais nada. Não ouvi nem senti passos. Não vi sombras. Não ouvi ninguém correndo. Nada. Fiquei sentado ali, com o coração ainda acelerado, olhando para todos os lados pelos espelhos. Quando abriram o estacionamento, avancei devagar e fiquei mais tranquilo. Como ao amanhecer, achamos que foi tudo imaginação. Tudo parece mais fácil quando o sol nasce. Desci do carro, fechei a porta. E foi aí que vi na pintura, exatamente na porta que tentaram abrir, mãozinhas. Havia mãozinhas pintadas, mãozinhas pequenas, como de criança, marcadas, perfeitas, como se tivessem sido pressionadas com força. Não estavam sujas de lama, nem de graxa, nem de terra do caminho. Estavam pintadas, meio brancas, como se fossem feitas com giz ou tinta escolar. Duas, bem clarinhas, desenhadas exatamente como se tivessem tentado abrir. Observei-as por um tempo, sem saber o que fazer. Não pude dizer nada no trabalho porque, como você explica isso? Como você diz que viu uma criança em uma ponte no escuro e depois alguém ou alguma coisa tentou abrir a porta e deixou as marcas das mãos? Eu limpei depois, já à tarde, quando saí. E sim, saíram, mas deu trabalho. Como se tivessem ficado lá há muito tempo. Como se já estivessem lá antes daquela noite. Por enquanto, não voltei a passar tão cedo pela ponte. Se eu tenho que levar minha esposa ao hospital, quando a deixo lá eu vou para o trabalho, mas fico parado ao lado da estrada antes de chegar à ponte. Ali eu estaciono e durmo. Já não chego a esse trecho quando ainda está escuro. Eu fico com muito medo. Um medo terrível de vê-lo de novo, não. Olá, Uriel. Olá, comunidade. Meu nome é Carolina e quero contar algo que vivi. É daquelas coisas que, se eu penso rápido, ainda consigo contar. Talvez tenha sido coincidência, mas quando junto todas as peças já fica mais difícil de descartar. Eu sou de um vilarejo de Michoacán. Lá vivi minha vida inteira com meus pais e irmãos. Nunca saí de casa até ser aceita na Universidade de Morelia. Meus pais estavam muito orgulhosos, mas também muito nervosos, porque sou a mais velha, a primeira da família a estudar na universidade e a primeira a ir para a cidade. Eles sabiam que não podiam pagar um aluguel alto para mim. Então começamos a procurar uma casa que ficasse mais ou menos perto da escola, mas que depois pudesse receber mais colegas de quarto para dividirmos o pagamento. Por fim, achamos uma casinha em rua tranquila, a poucas quadras de uma avenida com vans e lojinhas. Não era central, mas também não ficava isolada. Era uma casa antiga de um andar, com fachada um pouco descuidada, mas nada extraordinário. Portão de metal, uma janelinha ao lado e já dentro, um pequeno corredor que levava a um pátio e aos quartos. O plano era eu ficar sozinha só nos primeiros meses. E que, quando minha filha fizesse amigos na universidade, pudesse convidá-los para dividir a casa. O estranho para mim desde o começo foi sentir aquela casa silenciosa demais. Na minha cidade eu sempre ouvia cachorros, galos, rádios, gente conversando o tempo todo. Lá não. Às vezes passavam carros, sim, mas já à noite era quase só o eco dos meus próprios passos. Como se ninguém lá estivesse acordado tão tarde. A casa tinha 3 quartos. Um dava para a rua, e esse eu peguei porque eu adorava ver as pessoas passando. Outro dava para o pátio e o terceiro nos fundos, próximo a um banheiro aparentemente construído depois, com azulejo diferente. A sala e a de jantar estavam quase vazias, com poltronas velhas deixadas pelos antigos inquilinos e uma mesa de plástico. Levei meu colchão, guarda-roupa e minhas coisas. No início eu me animava. E era a primeira vez que eu tinha um quarto só meu.
ainda mais em outro lugar. Deixo claro desde já para que não esperem outra coisa. Que eu nunca vi nem ouvi nada estranho diretamente. Nunca vi uma sombra. Nunca ouvi uma voz. Nada. Tudo o que vou contar vem de outras pessoas que sentiram, ouviram e viram coisas lá. E é exatamente isso. O fato de eu não poder ver é o que mais me dá medo. Bom, a questão é que as primeiras semanas foram normais. Ir para a universidade, voltar, fazer tarefa, chamada de vídeo com meus pais. Eu estava animado, mas também me sentia muito sozinho. Minhas amigas do ensino médio ficaram na cidade e mesmo conversando não era igual. Em uma dessas semanas conheci Gerardo, um cara da escola. Conversamos na aula, depois no corredor e na cafeteria. E um dia ele me perguntou se eu queria sair para ir ao cinema. Eu aceitei, obviamente. Combinamos de nos ver sábado no centro. Fomos a um cinema no centro histórico. Andamos pelas ruas de paralelepípedo e assistimos à sessão. Saímos para tomar alguma coisa e, para falar a verdade, eu me diverti muito. Não foi um encontro super romântico, mas dava para sentir que tinha uma certa química. Pelo menos foi isso que eu pensei. Já era meio tarde quando pegamos o transporte de volta. Ele desceu comigo no ponto perto da minha casa porque ainda tinha que caminhar mais um pouco até a dele. Ele disse que me acompanharia até a porta. Eu agradeci a ele porque, embora a rua não fosse perigosa, ela estava muito deserta naquela hora. Lembro bem daquela caminhada. Íamos conversando sobre coisas aleatórias, professores, tarefas, fofocas da faculdade. Eu sentia que tudo estava fluindo bem. Chegamos no portão de casa e eu, estava nervoso. Eu não sabia se ele ia se despedir com um aperto de mão, um abraço ou o quê. Eu parei em frente à porta. Agradeci por me acompanhar e olhei para ele. Percebi que o rosto dele havia mudado totalmente. Ele olhava para outros lados. Não conseguia me encarar. Ele não conseguia me encarar. Perguntei se estava tudo bem. Ele disse que sim, mas precisava ir. Ele não me abraçou nem nada. Ele se virou e saiu rápido, sem olhar para trás. Fiquei parado uns segundos sem entender o que aconteceu. Pensei que talvez ele tenha lembrado de algo e se sentido mal. Não sei, até onde eu sabia, eu não tinha feito nada. Entrei em casa e fui ao quarto. Me troquei e fui dormir com aquela sensação estranha, mas sem imaginar o que realmente tinha acontecido. No dia seguinte, mandei mensagem para ele como se nada tivesse acontecido. Agradeci a ele pelo passeio e disse que me diverti muito. Ele viu a mensagem, mas não me respondeu. Após algumas semanas, ele passou a me evitar na escola. Se eu estava no grupo, ele ia para outro grupo. Se eu o cumprimentava, mal respondia. Fiquei pensando várias vezes no assunto, tentando entender o que fiz ou disse de errado. Até que um dia, depois de uma aula, saímos quase ao mesmo tempo e pela primeira vez em todo esse tempo, não consegui evitar que ficássemos frente a frente na porta da sala. Eu respirei fundo e me aproximei dele. Ei, falei, te fiz alguma coisa? De verdade, se te incomodou algo que eu fiz ou disse, prefiro que você me fale logo. Gerardo ficou incomodado. Ele olhou para todos os lados, como se estivesse se certificando de que ninguém estava ouvindo. Depois ele suspirou como se estivesse resignado. Não, você não fez nada. Ele disse, só não quero ter problemas. Essa frase me deixou ainda pior, porque eu não entendia. Problemas com quem? Perguntei para ele. Ele ficou alguns segundos em silêncio e, por fim, disse em voz baixa. Bem, com a sua mãe. Naquele momento, senti como se a minha cabeça esvaziasse. Eu disse, tentando não soar irritado. Gerardo, minha mãe nem mora em Morélia. O que está acontecendo com você? Ele riu, mas sem humor, e me respondeu. Carolina, você acha que estou inventando? Eu as vi. Lembro bem como ele cravou essa frase em mim. Eu as vi? A quem? Ele então me disse que quando me levou, quando eu estava de costas para minha casa, atrás de mim na janela,
ele pôde ver uma senhora penteando uma menina. Eu senti algo apertar meu peito quando ele me disse isso, mas não respondi nada e ele continuou. Pensei que era sua mãe com sua irmã ou uma tia, não sei, mas elas não pareciam normais. A senhora puxava o cabelo da menina de um jeito horrível. A menina estava com o rosto tipo tenso, aguentando a dor, e eu não queria olhar muito para ser sincero, mas de canto de olho eu via como a senhora dava uns puxões bem violentos no cabelo dela. Ele ficou em silêncio por um segundo e baixou ainda mais a voz. De repente, as duas pararam de olhar para baixo e viraram juntas para me olhar. A senhora segurou ainda mais forte o cabelo da menina, como se quisesse me mostrar que podia puxar ainda mais. E com a outra mão ela passou o dedo pelo pescoço devagar, como se estivesse fazendo um sinal de cortar a garganta. E tudo isso sem parar de me olhar. Não sei quanto tempo fiquei calada. A única coisa que consegui responder foi: naquele quarto não havia ninguém. Não havia ninguém em casa naquela noite. Ali não morava ninguém além de mim. Gerardo me olhou com uma expressão que misturava medo, desconforto e um pouco de pena. Não, então está pior, mas eu não vou me meter nisso. Desculpa, caro, mas eu não quero confusão com seja lá o que for que esteja aí na sua casa. Ela foi embora e eu sabia que não voltaria a falar comigo como antes. Nesse dia, saí da faculdade no automático. Peguei a van para casa, abri o portão, entrei e fiquei parado na sala olhando para o meu quarto. Fechei as cortinas da janela que dá para a rua, como se com isso eu pudesse apagar a imagem que ele tinha descrito para mim. Pouco tempo depois disso, finalmente chegaram os colegas de quarto que estavam esperando. 2 jovens de outros cursos que vieram de fora e precisavam de moradia. Uma é Mariana e a outra Fer. Hoje em dia, grandes amigas. No começo, tudo foi tranquilo. Cada um com seu quarto, combinamos o aluguel, os serviços, quem tirava o lixo e essas coisas. Eu não contei nada do que o Gerardo me falou, porque honestamente não sabia como falar sem parecer louca. Também pensei que se elas não sentiam nada, talvez houvesse explicação para o que ele viu ou ele estivesse sugestionado. Mas não demorou muito para que o assunto viesse à tona sozinho. Numa noite, nós 3 jantávamos na cozinha. Era uma daquelas noites em que você fica conversando enquanto lava a louça, mexe no celular e quando percebe já ficou tarde. Os finais de semestre tinham passado e estávamos mais relaxadas que o normal. Não sei como surgiu, mas acabei contando para elas sobre o encontro. Comecei pelo básico, que eu tinha saído com um cara que de repente ele ficou estranho, que depois começou a me evitar. E elas faziam caras, ficavam indignadas por mim, sabe? Depois eu contei para elas. Mas depois eu conversei com ele. E ele me contou porque se afastou. Quero contar isso para vocês e saber se parece loucura. E então eu contei para eles exatamente o que acabei de contar para vocês. A senhora penteando a menina. Os puxões. O olhar. O sinal no pescoço. Ao terminar, ambas me olharam de boca entreaberta. Você está brincando? Disse Mariana. Não. Eu disse a ela. Por quê? Fer soltou uma risada nervosa e disse: Caro, esta casa está super mal assombrada. Nós pensamos que você já sabia. E aí sim eu senti medo. Não porque tivessem dito que era assombrada, mas pela forma como disseram. Não pareceu piada, mas algo que já haviam conversado antes. Como assim assombrada? O que vocês sentiram? Eu perguntei para elas. Mariana foi a primeira a falar. Não, eu não vi nada. Mas desde que cheguei, posso te dizer que quase todas as noites ouço como se uma menina estivesse chorando. Como se viesse do armário. Senti um nó na garganta ao ouvir isso. Perguntei se ele falava do armário do quarto. Sim. E você não vai acreditar, mas eu até coloco uma cadeira à noite, travando a porta para que ela não abra. Reconheço que parece ridículo, mas só durmo se travar a porta assim.
Depois Fer disse: "O meu foi diferente. Fiquei sozinha quando vocês foram para casa no fim de semana. Tomei banho tarde, por volta das 11. Eu estava tranquilo com a porta fechada, quando do nada senti uma pancada bem forte no rosto. Um tapa assim, direto. E não foi com a mão aberta, normal, foi forte. Fiquei com o rosto ardendo. Pensei que tinha batido em alguma coisa, mas não tinha nada." Ele tocou a bochecha ao lembrar disso. Eu os ouvia e sentia que ia me encolhendo na cadeira. "Mas nunca viram ninguém?" Perguntei. Então Fer respondeu: "Ver? Eu não. Mas minhas amigas sim." Ela me explicou que algumas vezes amigas dela e da Mariana tinham vindo fazer tarefas ou assistir filmes, e que mais de uma, quando saíam para fumar no quintal ou quando estavam chegando, tinham olhado para a janela do meu quarto e perguntado coisas como: "Seu colega de quarto já chegou?" Eu a tinha visto na janela. "Quem está com você?" Achei que estava sozinha, mas vi alguém na janela. E sempre se referiam ao mesmo lugar, à mesma janela, a que dá para a rua, a mesma onde Gerardo tinha visto a senhora com a menina. Mariana me olhou estranho e me perguntou se eu realmente nunca tinha ouvido nada, e eu só balancei a cabeça dizendo que não. Falei que o mais estranho que senti foi um incômodo com o silêncio, especialmente sozinha, mas nada mais. Nem choros, nem batidas, nem tapas, nem gente na janela. Nada. "Que bom, para falar a verdade", disse Fer. "Talvez você não seja sensível, mas isso não significa que não esteja acontecendo." E essa frase ficou gravada na minha cabeça porque esse é justamente o problema. Até hoje eu não posso dizer: "Vi isso, aconteceu tal coisa comigo dentro daquela casa", mas já não consigo mais andar pelo corredor à noite, sem imaginar o armário da Mariana com a cadeira travando a porta, ou o banheiro onde alguém deu um tapa na Fer, sem que houvesse ninguém em casa. Ou minha própria janela, onde, segundo outros, sempre desaparece alguém. Sempre. Evidentemente, eu nunca vi a senhora penteando a menina, nem ouvi seu choro, nem me tocaram. Mas eu sei que tem algo lá porque muita gente já viu e sentiu coisas muito específicas para que tudo seja só coincidência. E o pior não é ver alguma coisa, o pior, pelo menos para mim, é saber que se tem algo naquela casa, eu nunca vou saber em que momento está a 1 metro de mim, em que momento está tentando falar no meu ouvido e eu nem percebo. Queria compartilhar isso com vocês. Talvez alguém na comunidade já tenha passado por algo parecido, casas onde todos veem coisas menos quem mora lá. E isso, mesmo parecendo estranho, dá um medo diferente, porque você não sabe se é o mais sortudo ou o mais exposto. Eu adoraria saber como começar a ver. Obrigado por continuar por aqui, comunidade. Lembrem-se, por favor, que vocês podem ganhar 5 livros autografados comentando aqui no YouTube, de onde vocês ouvem os relatos, e se nos ouvem em podcast, marcando a gente em um story no Instagram, mostrando de qual plataforma estão nos ouvindo. No próximo episódio, vamos anunciar os vencedores. Inscrevam-se neste espaço se ainda não fizeram isso, tornem-se parte desta família. Se vocês estão ouvindo esta parte do episódio, não há nenhum motivo para não estarem inscritos e não perderem mais nenhum. Acreditem, o melhor ainda está por vir. Estamos preparando muitas surpresas e histórias que realmente vão se tornar as suas favoritas. Hoje ainda temos mais uma história que justamente dá nome a este episódio. Continuamos. Olá, boa noite, comunidade. Meu nome é Júlio, e mesmo ouvindo vocês há pouco, quero compartilhar algo que minha família nunca esqueceu. Não aconteceu comigo, e sim com meus pais, mas eles me contaram tantas vezes que parece que eu estava lá. Quando eles se mudaram para a cidade há muitos anos, tiveram que viver como dava. Casas com chão de terra, umidade por todos os lados e buracos nas paredes que deixavam o frio entrar à noite.
Nunca reclamaram, pois foi a primeira coisa que puderam pagar. Enfrentaram grandes dificuldades no início. Depois disso, alguém ofereceu para eles ficarem em outra casa, perto daquela mesma região. Não era bonita, e o estranho não era a pintura descascada, nem os vidros antigos, nem o fato de aparecer uma oficina pelas janelas tão altas que não permitiam ver lá fora. O mais estranho era o teto tão alto. A dona avisou, ao entregar a chave, que eles deveriam ficar no térreo, que não subissem, que não havia nada lá em cima. E isso, claro, chamou a atenção deles, porque havia sim uma escada velha de cimento, sem corrimão, mas estava lá, entre a cozinha e a sala, sem levar a lugar nenhum, escura. Lá em cima terminava em uma porta metálica trancada com cadeado e dava para ver que não era aberta há muito tempo porque estava coberta de poeira, teias de aranha e marcas de ferrugem, como se a água tivesse escorrido de dentro. E desde a primeira noite já houve sinais do que estavam prestes a viver, e isso ia além do frio terrível que fazia. Veja, minha mãe ficou sozinha e meu pai voltou do trabalho às 3 da manhã. Ela disse que ele desceu da perua normalmente e caminhou as 6 quadras escuras até casa. Quando ele entrou, encontrou minha mãe sentada na beirada da cama, tremendo, chorando de medo. Ela mal conseguiu contar para ele que havia alguém lá em cima sussurrando com medo de ser ouvida. E disse que tinha certeza de que era uma pessoa, que alguma coisa estava andando, dando voltas. Meu pai tentou acalmá-la. Disse que com certeza eram as chapas do telhado se mexendo por causa do vento, mas ela insistiu que não podia ser isso, que dava para ouvir claramente os passos. Eram passos, e não passos rápidos, passos lentos, como se tivesse paciência, se deixando ouvir, dando a volta uma e outra vez. Meu pai saiu para ver, mas lá de baixo não dava para ver nada, só dava para ver o telhado altíssimo e preto. Não havia escadas do lado de fora, nem como subir, nem acessos pelo térreo, e do lado de fora também não havia escadas, nem muros próximos, nem casas coladas. A 60 metros ao redor não havia nada. As noites seguintes foram iguais. Meu pai se fazia de forte, mas minha mãe quase não dormia. Sempre tinha que esperar sozinha até de madrugada, quando meu pai chegava. Os passos voltavam e o pior foi quando já não eram só passos. Às vezes se ouvia como se algo estivesse sendo arrastado, como se algo pesado estivesse se movendo. E numa noite, risadas que não faziam questão de se esconder, assim como os passos. O que sei é que aquilo lá em cima queria ser notado. E meu pai finalmente pulou. Numa quinta-feira, às 2:30 da manhã, quando os passos soaram de novo, bem na hora que ele estava chegando, ele subiu as escadas, bateu na porta de metal com toda a força. As risadas se calaram, os passos também. Depois ele desceu e ficou ouvindo do andar de baixo sem respirar. Não se ouviu mais nada durante toda a madrugada, nem um som de roçar, nem um peso se movendo. No dia seguinte, ele pediu ferramentas na obra onde trabalhava. Aquela noite, quando voltou a ouvir algum barulho lá em cima, ele subiu novamente, forçou o cadeado com um martelo e uma chave de fenda. A porta se abriu e ele não viu nada. Um quarto vazio no meio da laje, sem teto, sem janelas, sem nada, totalmente em obra bruta. Sem sinais de alguém ali e sem sinais de como alguém poderia ter subido. Mas minha mãe não ficou tranquila, pelo contrário, continuou estressada. Mas pelo menos passaram algumas noites sem barulhos, pela primeira vez conseguiram dormir direto. No entanto, em um sábado, depois de visitar alguns amigos, já muito tarde, quando estavam caminhando para casa, eles a viram, pela primeira vez eles a viram. Meu pai diz que primeiro pensou que era um volume, um saco, algo esquecido que parecia sair do telhado, mas não era. Era um rosto. Do telhado, espiando pela borda,
o rosto de uma senhora muito velha com o cabelo branco, olhando para baixo para eles. Ao notarem que ela os observava, a velhinha se escondeu, parecendo se arrastar ou deslizar rapidamente pelo telhado. E naquela noite, eles não quiseram entrar, não tiveram coragem de dar mais um passo em direção à casa deles, voltaram sem olhar para trás. Chegaram à estrada e pegaram um táxi. Voltaram para a casa dos amigos e pediram para ficar lá naquela noite e, por sorte, eles aceitaram. No dia seguinte, foram falar com a dona e perguntar o que havia lá em cima, quem ou o que vivia naquele telhado. Disseram que arrombaram a porta, subiram no telhado e contaram o que viram lá. A senhora ficou brava. Primeiro gritou com eles por terem aberto a porta que ela tinha proibido especificamente. Depois disse que eles deveriam ir embora o quanto antes, sem mais explicações. E eles aceitaram sem discutir, só queriam pegar suas coisas e ir embora. Quando já estavam levando o pouco que tinham e caminhavam com dificuldade em direção à estrada, algumas crianças da região passaram e perguntaram: "Vocês moravam na casa da bruxa?" Meu pai disse que tentou não ouvir isso, mas as crianças continuaram. "A bruxa mora no telhado, às vezes aparece, às vezes dá pulos grandes para cair em outros telhados e leva gatinhos ou cachorros, por isso jogam pedras nela, para que ela não se aproxime, para que não faça nada com a gente." Não disseram mais nada, não perguntaram mais nada, foram continuar brincando. Muitos anos depois, eu conheci a história pelas conversas dos meus pais. Os dois contavam separadamente e de forma bem diferente. Minha mãe nunca queria contar, a lembrança machucava muito ela. Meu pai tornava a história mais emocionante, mais divertida, mas os dois contavam com os mesmos detalhes, exatamente assim. Hoje minha mãe já não está mais aqui, e desde então parece que meu pai parou de contar a história. Mas de vez em quando ele se lembra dela. Em um único comentário para descrevê-la, para descrever aquele momento da vida dele, essa memória, ele se refere a ela como a casa da bruxa no telhado.